Olá, meu nome é Matheus, sou do nono A do Pedro Macedo. Meu grupo é formado por Leonardo, Edmond, Ian Matheus e eu, Matheus Eduardo. Nós íamos perguntar se você já foi ao Museu do Expedicionário ou pretende ir. O Museu do Expedicionário foi criado em 1946, com o intuito de preservar as memórias da participação brasileira e de soldados paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Bem, meu nome é Edmundo e eu vou falar um pouco sobre os brasileiros na guerra e o Museu do Expedicionário. Os brasileiros entraram em 1942 e com o símbolo de uma cobra fumando. Esse símbolo foi dado por causa que as pessoas falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Foram no total 73 enfermeiras que participaram da Segunda Guerra. Agora um pouco do Museu Expedicionário. Foi criado em 1951 no Paraná com o intuito de servir como uma sede e depois virou um museu. O Museu do Expedicionário abriga documentos, fotos, filmes, mapas e ilustrações da época e materiais bélicos utilizados por ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB, da Força Aérea Brasileira, FAB, e da Marinha de Guerra do Brasil. A praça onde está o museu também abriga monumentos importantes como um avião e um tanque, entre outros. Como não só os brasileiros e os alemães estavam na guerra, mas também os italianos e os japoneses que estavam lutando junto com a Alemanha, e os brasileiros que tinham os seus aliados como Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Uma curiosidade: na Alemanha, as mulheres, quando tinham mais de 8 filhos, elas ganhavam uma medalha, pois seus filhos iriam guerrear para aumentar o exército de Hitler. O Brasil ajudou aos norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira, FAB. Na Segunda Guerra Mundial, os ataques aos navios da Marinha Mercante Brasileira pelo submarino do Eixo entre os anos de 1941 e 1944 causaram a morte de mais de 1.000 pessoas e precipitaram a entrada do Brasil no conflito, do qual até então se mantinha neutro ao lado das forças aliadas. Uma das dificuldades que o Brasil passou durante a Segunda Guerra Mundial foi a dispensa médica. Os mais frequentes eram problemas de dentição, subnutrição, doenças sexuais transmissíveis, verminoses, entre outras infecções. Parecia quase impossível que o Brasil conseguisse formar uma contingente para lutar na guerra. O Museu Expedicionário tem vários tipos de armas, bombas, minas terrestres e roupas usadas por soldados. Dos 20.563 soldados brasileiros enviados à Itália na luta contra o fascismo, 467 pracinhas morreram em combate durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu do Expedicionário busca divulgar e difundir para fins educativos a participação histórica do Brasil na Segunda Guerra Mundial, por meio de preservação de documentos e artefatos da guerra. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os expedicionários paranaenses iniciaram uma campanha para arrecadar fundos para a construção de uma sede própria. Inicialmente, construíram um órgão associado denominado Legião Paranaense do Expedicionário, em 20 de novembro de 1946, e através da promoção de festas, rifas e doações construídas a Casa do Expedicionário, cuja inauguração ocorreu em 15 de novembro de 1951, com projeto de engenheiro Euro Brando. Essa sede é destinada a serviços assistenciais, médicos, odontolais, assessoria jurídica para ex-combatentes e seus familiares, mas também como local para eventos sociais, culturais, educacionais e recreativos. Na casa do expedicionário havia ainda um hotel de
trânsito com quartos individuais para alojar ex-combatentes. O interior do estado que vinha à capital, bem como uma sala destinada ao Museu Expedicionário, então denominado Max Ward Filho.